A guerra é a política por outros meios, na ilustre frase aí de Clausewitz. Nós temos a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está num impasse bastante considerável quando nós olhamos para os planos de paz, ou seja, politicamente há uma enorme dificuldade para a resolução aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme nós observamos. Nós temos inclusive propostas de paz da Ucrânia, da Rússia, aquela apresentada ali pelo próprio Donald Trump, ou mesmo ainda aquela que é promovida pelo Brasil e pela China, ou seja, sobre a paz existem muitas declarações e uma série de propostas. A grande discussão é que politicamente ela não é aceita pela Ucrânia e nem pela Rússia. Quando nós olhamos ali as propostas da China, não é aceita pela Ucrânia, por exemplo. E a proposta da Ucrânia não é aceita pela Rússia e, portanto, há um enorme impasse. Logo, diplomaticamente é um dos meios de resolvermos a guerra. Enquanto que a questão diplomática não avança, nós temos a guerra ainda se expandindo, avanços territoriais russos dentro da Ucrânia, a tentativa da Ucrânia em ocupar militarmente o território de Kursk, ou seja, enquanto diplomaticamente não há uma resolução para a guerra, nós continuamos a assistir o fronte de batalha se expandindo e trazendo dor e muito sofrimento para a população civil. Ora, em vez, nós temos ataques bem-sucedidos da Ucrânia dentro do território russo, destruindo ali instalações de infraestrutura, eventualmente central elétrica, ou mesmo ainda aeroportos, ou, quando não, postos de combustíveis e também depósitos de munições. Por sua vez, também nós temos a Rússia atacando na mesma medida a Ucrânia e mais ainda avançando territorialmente em certas regiões, conforme nós observamos. Falando em diplomacia, nós temos o Zelensky, inclusive, em viagem para a Europa e passando por todas as capitais ali de grande importância no cenário da geopolítica. Londres, novamente aí o encontro entre o Stammer, o Zelensky e o Mark Rutte, que é o atual secretário aí da OTAN. Nós temos aí a viagem do Zelensky também para Paris, bem como também para Roma, inclusive não somente o encontro com Meloni, que é a atual primeira-ministra da Itália, mas também com o Papa Francisco, bem como, por fim, a viagem para a cidade de Berlim, a fim de encontrar ali o Olaf Scholz. Então nós temos uma agenda do Zelensky bastante apertada no que se refere aí às suas viagens que faz para a Europa, justamente para discutir diplomaticamente o seu plano de vitória, que não foi divulgado em detalhes, mas existem aí algumas especulações que nós podemos tentar compreender. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para todos que gostam de geopolítica. Mais ainda, se você quer aprofundar o seu conhecimento de maneira mais significativa e saber como estudar, sair da superfície, dê uma olhada no nosso e-book. Adquira um material de estudos para que você saiba como estudar e leve adiante aí uma série de leituras para entender em melhor profundidade tudo o que ocorre no cenário internacional. Dê uma olhada. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, nós temos aí então, hoje é dia 11 de outubro de 2024, e aqui o tema importante é justamente o tour do Zelensky pela Europa. É claro que aqui esse tour do Zelensky pela Europa não é algo apontado de maneira taxativa, negativa, não. É sim uma observação da tentativa da Ucrânia em costurar em alguma medida um apoio para que haja a vitória da Ucrânia na guerra, certo? Através da diplomacia. Nós temos aí, então, o Zelensky, conforme nós observamos, em viagem pelo continente europeu, que começa lá em sua estadia no território da Croácia, tudo bem? Onde ali 16 países da região sudeste da Europa estiveram presentes. E o assunto, em boa medida, envolveu a Ucrânia presente na União Europeia, que é um apelo que a Ucrânia faz aí junto a Bruxelas, tá certo? Então, um dos pontos importantes que nós podemos
pensar aí a respeito da busca diplomática ucraniana pela paz ou pela estabilidade territorial, enfim, é a sua tentativa de entrar para a União Europeia. Esse é um ponto importante. Não avança nesse sentido necessariamente os planos da Ucrânia, embora exista uma promessa aí pelos líderes da Europa e também por parte dos líderes da União Europeia de que a Ucrânia entrará para o bloco econômico. Entretanto, na prática, não é algo tão fácil de fazer, até porque o país, para fazer parte da União Europeia, ele deve cumprir uma série de requisitos, não é? No caso ali, ele tem que estar em acordo com os tais requisitos de capital da Dinamarca, não é? Copenhague, os critérios de Copenhague, ou seja, são critérios políticos, econômicos e também jurídicos para que o país faça parte da União Europeia, enfim. Então o país tem que adaptar sua legislação, seu sistema econômico, seu sistema político, uma série de requisitos importantes. Bem, então nós temos a viagem do Zelensky para a Croácia, depois para o Reino Unido, que nós comentamos aqui ontem, não é? Justamente o Zelensky viajando para o Reino Unido e encontrando ali o primeiro-ministro do Reino Unido, o Starmer, bem como também na mesma mesa de negociações e discussões o secretário-geral agora da OTAN, Mark Rutte, e debatendo aí o plano de vitória do Zelensky. E um dos outros pontos importantes que nós presumimos que esteja presente aí nesse plano de vitória da Ucrânia envolve a questão do uso de armas ocidentais, ou seja, os tais mísseis de longo alcance que a Ucrânia busca junto aos países europeus e aos Estados Unidos para que possa utilizar contra o território russo, o que sem dúvida mudaria de modo significativo toda a dinâmica da guerra, do fronte de batalha e coisa do gênero, porque a Ucrânia tem feito ataques de maneira até que razoavelmente bem sucedidos. Basicamente toda semana nós temos que a Ucrânia atinge postos de combustíveis ou aeródromos ou ainda infraestrutura ali da guerra russa e assim por diante, né? Claro, à custa de uma perda territorial que tem avançado por parte da Rússia. Pequeno, mas tem avançado, ok? Mas voltando lá. Então nós temos que a Ucrânia tem obtido algumas vitórias táticas, digamos assim, ou pelo menos simbólicas, quando atinge aí essa infraestrutura de guerra e assim por diante, né? Então, um dos outros pontos aí do plano de vitória do Zelensky é justamente a questão militar, no que se refere ao uso de mísseis de longo alcance, que para a Rússia é uma linha vermelha, tá certo? É mais uma das linhas vermelhas aí apontadas pelo Putin como algo inaceitável, que vai escalar o conflito e assim por diante, não é? Então há muita tensão aqui nessa discussão da Ucrânia sobre o uso ou não de armas de longo alcance contra a Rússia, tá? E aí na sequência nós temos o Zelensky fazendo viagem para não somente o caso Londres, mas também indo para o território, conforme nós podemos observar no mapa, tá certo? Então o mundo no mapa, uma análise sempre da geopolítica através da cartografia. Então nós temos ali a sua viagem para Londres, vou até aumentar o mapa aqui. Na sequência nós temos aí a sua viagem para a cidade de Paris, o encontro de Zelensky com o Macron e a reiterada, não é? A análise de apoio da França em relação à Ucrânia e também a sua viagem para a Itália, tá? Enquanto eu gravo esse vídeo, nós temos o Zelensky em contato com o Papa Francisco e também na sequência a sua ida para a Alemanha, tá certo? No caso, eu gravo esse vídeo ainda pela manhã, no dia 11 de outubro de 2024. Então, o Zelensky fazendo um tour pela Europa, justamente porque o furacão Milton simplesmente jogou uma tempestade ali na possibilidade do Zelensky apresentar para a OTAN, na Alemanha, o seu plano de vitória. Pelo fato do furacão ter chegado justamente nos Estados Unidos, fez com que o Biden cancelasse sua viagem para a Alemanha, e aí a Ucrânia teve que fazer esse tour imenso para conversar com os líderes aí dos países, justamente apresentando o seu plano de vitória, um a um, né?
a chance desse plano vazar e a Rússia ter conhecimento é muito grande, né? Mesmo porque quando haveria a contraofensiva ali em 2023 da Ucrânia contra a Rússia, o que a Ucrânia faria, simplesmente a Rússia já sabia e se preparou, justamente porque houve certamente vazamento de informações. Aliás, a Ucrânia se queixa bastante disso, né? Enfim, com razão. Bom, então nós temos aí uma viagem muito importante do Zelensky para as principais capitais aí da Europa Ocidental, a fim de busca de apoio militar, sem dúvida, ok, de orçamento e coisa do gênero, mas também apresentando o seu tal plano de vitória. O plano de vitória do Zelensky não está claro porque não foi divulgado abertamente, mas ele tem certamente aspectos diplomáticos e políticos, bem como também apresenta aspectos, como nós vamos dizê-lo, não é? Aspectos militares. A questão do míssil de longo alcance, né, é um ponto sem dúvida importante. No mais ainda, mais apoio econômico para a guerra, tá certo? Armamentos e coisas do gênero. Tudo bem? Não está claro ali o que o Zelensky pede além dessas coisas. Vamos acompanhar. Agora, nas questões políticas, tem a questão da Ucrânia fazer parte da União Europeia, tudo bem? Essa é uma importante demanda. Uma outra é a demanda da Ucrânia fazer parte da OTAN, tá certo? É outra demanda importante. E aí existem algumas especulações, não é? De que a Ucrânia pretende ter a segurança junto aos Estados Unidos das quais gozam, digamos assim, a Coreia do Sul ou mesmo ainda o Japão, né? Nós temos que tanto a Coreia do Sul quanto o Japão são países que se reconstruíram após a Segunda Guerra Mundial sob um enorme apoio dos Estados Unidos e, claro, não somente o apoio econômico, mas também uma espécie de presença militar dos Estados Unidos para a defesa desses territórios, ok? Então, eventualmente, talvez a Ucrânia peça ali, junto aos aliados da Europa e aos Estados Unidos, algo do gênero, ok? Ou ainda ser uma espécie de buffer zone, ou seja, um espaço militarmente neutro, tá certo? Justamente para que não seja ocupado militarmente nem pelo avanço da OTAN e nem pelo avanço ali da Rússia, enfim. Agora, resta saber se a Rússia vai sentar à mesa de negociações para discutir a integridade territorial da Ucrânia. Esse é outro ponto importante, bastante controverso, mas de qualquer maneira vamos continuar acompanhando. Tudo bem? No fronte de guerra, enquanto gravo o vídeo, nós temos algo ainda semelhante ao que havia ontem. Tudo bem? Ontem nós tivemos avanços bastante significativos da Rússia na região chassiviária, eu acabei não comentando, mas também eu comentei com vocês aqui avanços russos na região de Volchansk, na região de Kupiansk, na região de Zaporizhia, enfim, em vários frentes nós tivemos ali avanços russos pequenos, mas avanços conforme nós observamos. Por sua vez, nós estamos no 5º dia já do posto de combustível ali na região da Crimeia pegando fogo, em Feodósia, né? Bem como também os impactos negativos do ataque que a Ucrânia fez contra um depósito de drones na Rússia. Tudo bem? Assuntos importantes. A disputa continua na região do território de Kursk, tá? A Rússia tentando avançar na região de Lyubimovka e a Ucrânia tentando avançar na região de Korenevo. Mas sem grandes avanços, vamos continuar acompanhando. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu reitero a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, tá? E, claro, reitero o convite. Adquira o nosso material de estudos para você estudar de maneira aprofundada e específica todos os assuntos da geopolítica. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.